E aí? Hoje a gente vai mergulhar em um dos lugares mais críticos e, ao mesmo tempo, secretos do nosso mundo digital: o sistema elétrico de um data center. Sabe, é aquela estrutura invisível que garante que tudo funcione, desde o filme que a gente assiste no streaming até aquela transferência bancária super importante. E para a gente entender o tamanho da importância disso, vamos começar com uma ideia que é fundamental. Olha, com certeza essa fase já apareceu por aí, né? E ela é perfeita, porque captura o valor gigantesco que os dados têm na nossa economia hoje. Cada clique, cada foto que a gente sobe, cada mensagem, tudo isso faz parte desse recurso que é valiosíssimo. E aí que está o ponto central. Porque, diferente do petróleo, que dá para guardar num barril, os dados são, bem, eles são frágeis. Eles dependem de um fluxo constante que não pode parar de jeito nenhum de uma única coisa: energia elétrica. Uma falha de energia, mesmo que seja por um piscar de olhos, pode ser simplesmente catastrófica. E é por isso que, para proteger esse fluxo que é tão vital, os data centers são projetados como verdadeiras fortalezas elétricas. Não é só um muro, não. A gente está falando de múltiplas camadas de defesa, uma dentro da outra, todas pensadas para resistir a qualquer tipo de blackout. E este mapa aqui dá uma boa ideia de como essa fortaleza funciona. Vamos fazer o seguinte: vamos seguir o caminho da energia, começando lá de fora das muralhas externas e ir avançando até chegar no coração mesmo da fortaleza, onde os dados ficam guardados. A primeira coisa é nunca, jamais depender de uma fonte só. Os data centers mais robustos, os de ponta, não se ligam a uma única rede elétrica. Eles têm conexões com duas ou mais concessionárias diferentes. Se uma falhar, a outra assume na hora. Ou seja, o risco já é diminuído logo de cara. Ok, mas e se mesmo assim as fontes externas falharem? Aí a gente entra na próxima camada de defesa. Dá para pensar no PS como se fosse o amortecedor da fortaleza, sabe? É ele que dá a primeira resposta a qualquer tremor no sistema. O papel do PS é até simples, mas é absolutamente vital. Ele tem que fornecer energia limpa e instantânea. E quando eu digo instantânea, é no exato milissegundo que a energia da rua cai. Ele que segura as pontas com as baterias, preenchendo aquele tempinho crucial até a próxima linha de defesa ser ativada. Agora, o legal de ver aqui é que não existe só um tipo de UPS. À esquerda, a gente tem um modelo mais simples que só entra em ação quando dá problema. Mas nos data centers o jogo é outro. Eles usam esse modelo de dupla conversão. À direita, esse cara está sempre ativo, o tempo todo tratando e limpando a energia. O resultado é uma energia de altíssima qualidade, perfeitinha, que é essencial para os equipamentos de TI, que são super sensíveis. Beleza, então o UPS segura a onda por alguns minutos. Mas e se o apagão durar mais tempo? As baterias não são infinitas, né? É exatamente aqui que entra a Cidadela, a camada final e, com certeza, a mais poderosa de toda a fortaleza. Agora a gente está falando da artilharia pesada, geradores gigantescos, geralmente movidos a diesel, que conseguem manter um data center inteiro funcionando por dias ou até semanas, dependendo de quanto combustível tiver. Quando a rede elétrica lá fora cai e as baterias do UPS começam a chegar no limite, essas máquinas entram em cena com força total. E o mais incrível é que essa transição é toda automática e super rápida. Tem um componente chamado chave de transferência automática, a tal da ATS, que é tipo o cérebro da operação. Ela percebe a falha na rede, liga o gerador na hora e quando ele está pronto, a ATS faz a troca. Tudo isso enquanto o UPS ainda está segurando a energia, garantindo que os servidores nem sintam a transição. É uma operação perfeitamente coreografada. Claro, nem toda fortaleza é construída da mesma forma, né? Existe um sistema padronizado, uma classificação, para medir o quão confiável e robusto é cada um desses sistemas elétricos. Pensa um pouco nesse número: 28,8 horas. Esse é o tempo máximo de inatividade que um data center básico, um chamado Tier 1, pode ter por ano. Parece muito, não é? E é. Imagina só um e-commerce ou um banco ficar parado por mais de um dia inteiro. O prejuízo seria milionário. Agora, olha só o contraste. Pega esse outro número, 0,4 horas. Isso dá mais ou menos 24 minutos por ano. É o máximo que um data center top de linha, um Tier 4, pode parar. A diferença no investimento, na tecnologia, na redundância, é simplesmente gigantesca. Essa tabela aqui, que é baseada no padrão TIA 942, resume bem a história toda. É como se fosse um videogame, sabe? Você vai subindo de nível, de tier. O Tier 1 praticamente não tem redundância. Já um Tier 4, nossa, ele tem múltiplos caminhos de energia e de refrigeração sempre ligados ao mesmo tempo. Pode acontecer uma falha bem grave em uma parte do sistema,
que a outra assume e ninguém nem percebe. No fim das contas, a palavra mágica que define tudo isso é essa aqui: redundância. É basicamente ter um backup para o backup. Quanto mais alto o tier, mais sistemas duplicados, triplicados existem ali dentro. Tudo para garantir que não exista um ponto único de falha que possa derrubar tudo. E para conseguir essa classificação, os projetistas avaliam 5 fatores principais. Não adianta só ter backups. Eles precisam ter capacidade para aguentar o tranco todo, ser feitos com componentes de alta qualidade, permitir que o data center cresça no futuro e, talvez o mais importante, permitir que a equipe faça a manutenção sem precisar desligar nada. Só que tem um porém. Construir uma fortaleza dessas que nunca pode cair tem um custo, um consumo de energia que é simplesmente enorme. E isso nos leva direto para o próximo grande desafio da indústria. Como fazer essas fortalezas serem não apenas fortes, mas também eficientes? Olha, no mundo ideal, a lógica seria simples. Um servidor que está usando 50% da sua capacidade deveria gastar 50% da sua energia máxima, certo? Faz todo sentido. Mas, na realidade, a coisa é bem diferente. A maioria dos sistemas é projetada para ser eficiente quando está trabalhando no máximo. Isso quer dizer que eles desperdiçam muita, mas muita energia quando estão com pouca carga ou ociosos. E isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro. A demanda por dados só vai aumentar, isso é um fato. Então, o desafio não é só construir fortalezas de energia que nunca falham, é também descobrir como fazer isso de um jeito sustentável. Como a gente equilibra essa necessidade de robustez absoluta com a urgência de ter mais eficiência energética? A resposta para essa pergunta vai com certeza definir a próxima geração de data centers.